Olá, olá, meus alunos e minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para o de hoje? Então vamos lá, começando um novo módulo na Lei 8.112. Vamos tratar na aula de hoje sobre as licenças, um assunto muito importante, cobrado demais em prova, e que eu chamo a atenção para vocês do seguinte: quando você abre aí o artigo 81 da Lei 8.112, é estabelecido essas licenças aqui. Conceder-se-á ao servidor licença. Doença, motivo de doença em pessoa da família, afastamento do cônjuge, serviço militar, atividade política, capacitação, tratar de interesse particular e desempenho de mandato classista. E aí muitas vezes você olha e acha que só são essas licenças aqui. Não, de acordo com o artigo 81, só foram estabelecidas essas licenças aqui. Mas a gente tem que estudar a legislação como um todo. Porque lá no finalzinho, olha que artigo 185, ele vai estabelecer outras licenças aqui, mais três licenças, e muito famosas, né? Possivelmente você olhou para cá e disse: e cadê a licença maternidade, né? Cadê a licença gestante? Cadê a licença paternidade para tratar da saúde do servidor? Está lá no artigo 185, mais de 100 artigos depois do artigo 81. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar os dois artigos juntos, porque eles falam basicamente de licença. Professor, na hora da prova, pode ter alguma diferença quanto a isso? Só se a banca ela quiser fazer uma questão literal, colocando tipo assim, no artigo 81, quais são as licenças que estão estabelecidas no artigo 81. Ou então ela querer realizar o contrário e falar assim: os benefícios do plano de seguridade social do servidor compreendem, e aqui colocar outra licença fora essas três. Porque o que a Lei 8.112 fez, que isso aqui é uma coisa que outros estatutos nem faz isso daqui não. Eles pegam, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos do Piauí. Ele não fez isso daqui, não. Ele pegou essas três licenças e já colocou tudo junto aqui. Aqui a Lei 8.112 meio que bagunçou um pouquinho aí esse estudo. Aqui estabeleceu as licenças e essas outras aqui trouxe como se estivesse dentro de um plano da Seguridade Social, um plano aí da Previdência, envolvendo Previdência, né, assistência, saúde do servidor. Então, ficou ali como se fosse algo mais específico da Seguridade Social, essas três licenças, beleza? Mas, no geral, todas elas são licenças, nós vamos estudar todas elas na aula de hoje, tranquilo? Como eu falei, a questão é mais literal, é mais se a banca que eu quase nunca vi questão desse tipo. As bancas acabam cobrando licença da forma como é para ser e pronto. Agora nós vamos estudar um assunto bem interessante por conta do seguinte: existem licenças que o servidor ele pode tirar no estágio probatório. Tem outras que ele não pode. E já tem outras que, se ele tirar, ele pode tirar, mas se ele tirar, vai suspender o estágio probatório. Então, tem umas que ele pode tirar e continua contando. Vamos supor, ele vai passar 2 meses de licença, ele pode tirar no estágio probatório e vai continuar contando aquele estágio probatório dele. Quando ele voltar, aqueles 2 meses será contado para o estágio probatório. Só que tem licenças que não, que nem pode, então está no estágio probatório, não pode, já tem outras que pode. Você está no estágio probatório, você pode tirar essa licença, só que ela vai suspender. Então, se você tirar uma licença que suspende o estágio probatório, vamos supor, passou 3 meses nessa licença. Então, quando você voltar, aqueles 3 meses, eles não foram contados para o estágio probatório. Espera aí, professor, me explique. Vou explicar. Colocar bem aqui as três situações, porque isso é muito importante. Então, para quem está aí no estágio probatório, eu tenho a possibilidade de tirar as licenças, eu tenho a possibilidade de não tirar, e eu tenho a possibilidade de tirar, mas suspender o período ali, a contagem do estágio probatório. Então, aquela licença, a pessoa vem aqui, por exemplo, está com 12 meses do estágio probatório, e aí tirou uma licença por 2 meses. Quando ela retornar, ela vai estar com 14 meses de serviço, porque aquela licença ela foi contada para efeitos de estágio probatório. Aquela licença que não pode ser retirada, aqui não tem nem o que se falar, né? Não pode, não vai nem sair, porque não pode ser retirada essa licença. Já essa outra que suspende é o seguinte: ele está aqui com 12 meses de serviço, ele tirou a licença, então é como se eu desse um pausezinho aqui no estágio probatório dele.
Aí ele passou 2 meses, vou colocar o mesmo prazo ali para você entender. 2 meses nessa licença que suspendeu o estágio probatório dele. Nesse caso, ele, quando ele voltar, ele vai ter 12 meses de serviço. Aqueles 2 meses que ele ficou naquela licença não vai ser contado para efeito de estágio probatório. Então, ele vai voltar de onde ele parou. E ali ele continua a contagem do estágio probatório dele. Um bizu muito forte para você compreender. Esse bizu aqui não é do Suarinho. Isso aqui, desde quando eu estudava, esse bizu já existia. Um bizu muito antigo, ninguém sabe nem quem é o dono dele. Agora, esse aqui, sim. Esse aqui é um bizu do Suarinho muito importante, porque as bancas passaram muito tempo cobrando só as licenças que não poderiam ser retiradas no estágio probatório. Só que isso aí já acabou ficando um assunto tão batido que as bancas, não, bora mudar. Bora cobrar aquelas que vai suspender o estágio probatório. Aí, por conta disso, o Suarinho criou um bizu aqui para você compreender. Mas vamos primeiro para aquelas que sempre caem em prova, né? Como eu falei, as bancas já cobraram demais e não se cansam de cobrar isso daqui. Então, o servidor no estágio probatório, ele não pode tirar a matraca. Ele não pode estar falando muito, né? Está no estágio probatório, então não pode tirar a matraca. O que é a matraca? O MA, você vai lembrar de mandato classista, o tratar de interesse particular, o capacitação. Então, essas três licenças, matraca, MA, mandato classista, tratar de interesse particular e capacitação, o servidor que está durante o estágio probatório, ele não pode retirar essas três licenças. Existe até uma certa lógica para isso, porque, professor, licença para mandato classista, o que é isso? Nós vamos já estabelecer ali, conhecer quais são essa licença aqui, mas mandato classista está relacionado com associação de classe, com sindicato. Então, imagina assim, a pessoa está no estágio probatório, ela não sabe nem se ela vai ficar, né? Não sabe nem se ela vai continuar no cargo, porque vai ser analisada ali no final do estágio probatório. Ela vai participar de um sindicato, de uma associação, para estar brigando, para estar questionando. Não, poderia acontecer até uma retaliação, né, com essa pessoa. Tu brigou muito ali no sindicato, pois toma, vai ser exonerado aqui no estágio probatório. Não seria legal isso, né? Mas poderia acontecer? Poderia. Então, uma certa lógica, tem várias outras lógicas, né? Mas uma certa lógica para não ser concedida essa licença para mandato classista para quem está no estágio probatório. Licença para tratar de interesse particular também bem lógico, né? Tipo, a pessoa está no estágio probatório, ela não sabe nem se fica. Aí, não, eu quero cuidar da minha vida. Ah, eu quero uma licença para cuidar da minha vida, tratar de interesse particular. Não. A Administração Pública vai dizer, meu filho, primeiro seja estável, primeiro garanta seu lugar aqui para depois você cuidar da sua vida, beleza? Então, licença para tratar de interesse particular não pode ser concedida no estágio probatório. A licença para capacitação, essa é a mais óbvia, não precisava nem dizer. Por quê? Porque para tirar essa licença para capacitação, o servidor tem que ter 5 anos de efetivo serviço. Ela é concedida a cada quinquênio, 5 anos. Então, 5 anos já passou o probatório, né? Agora vamos para o outro lado, que aqui é o ponto muito importante. São as licenças aí que vão suspender o período do estágio probatório. E aqui você vai lembrar de SUADA. SUADA. O SU, professor, significa o quê? Significa suspenso. E o ADA, o A, você vai lembrar de atividade. O D, doença. E o A, afastamento. Então, falou na hora da prova. Quais são as licenças que vão suspender o estágio probatório? Bizu do Suarinho, carimba que é top. Aí você, opa, suada, né? SU de suspende. ADA. O A, você vai lembrar de atividade. O D, você vai lembrar de doença. E o A, afastamento. Então, essas três licenças, licença para atividade política, licença por motivo de doença em pessoa da família, cuidado aqui, porque existem dois tipos de licença. A licença para tratar da saúde do próprio servidor é quando o servidor está doente, e a licença quando uma pessoa da família dele está doente. A licença que vai suspender o estágio probatório é por motivo de doença em pessoa da família. E a outra licença, o afastamento, você vai lembrar da licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Então, atenção para esse tópico aqui, beleza? Fiz esse mapa mental para destacar isso daí. Outro ponto que é muito cobrado em prova é sobre essa questão do tempo aí que vai ser considerado prorrogação. Como assim, professor? Porque é estabelecido que a licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie vai ser considerado como prorrogação.
É assim, ó. Vamos supor que eu tirei aqui uma licença 1, aí retornei ao trabalho, só que aí 40 dias depois, às vezes a pessoa adoece novamente, né? Aí vai tirar uma licença da mesma espécie. Nesse caso aqui, como foi 40 dias do término da outra, então ainda está dentro do prazo de 60 dias, aqui não vai ser uma nova licença, vai ser a licença 1 sendo prorrogada. Então, o prazo aqui, se ele tirou aqui, vamos supor, 40 dias nessa primeira, aqui vai continuar 41, 42 e assim por diante. Diferente é se o servidor tirar uma licença, licença 2 aqui, por exemplo, e aí ele voltou a trabalhar e 70 dias depois, ele adoeceu novamente, tirou uma licença da mesma espécie. Nesse caso aqui, vai ser uma licença 3, por exemplo. Não vai ser considerado prorrogação, não vai ser a licença 2 sendo prorrogada, não. Então, é isso que significa esse prazo. A licença que foi concedida dentro de 60 dias do término da outra da mesma espécie, ela não vai ser considerada uma nova licença, ela vai ser considerada apenas prorrogação. Então, o servidor voltou, se ele tirar uma nova licença da mesma espécie dentro de 60 dias do término daquela, vai ser considerado como prorrogação. Beleza, agora vamos conhecer aqui cada uma das licenças, né? Analisar se ela é remunerada, se ela é não remunerada, que é o ponto que as provas gostam muito de cobrar, e principalmente também os prazos dessas licenças. Tem algumas que não têm prazo, é indeterminado, mas nós vamos trabalhar tudo isso aqui com vocês. Então, passando lá para o artigo 202, para já explicar a licença para tratamento de saúde, essa daqui é quando o servidor está doente, e um detalhe bem interessante. Por quê? Porque normalmente licença, o servidor pede, né? Ele vai pedir a licença. Só que essa licença de tratamento de saúde, ela pode ser concedida de ofício, mesmo sem o servidor pedir. Olha que estranho, né? Conceder uma licença, não, você está licenciado, porque muitas vezes a pessoa vai pedir aquela licença, mas ela pode. Professor, como assim? É o que diz a lei, ó, será concedido ao servidor licença de tratamento de saúde a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Como assim, professor? Muitas vezes na prática isso não acontece, mas, como eu já disse, a prática não é o que vai levar para a prova. Eu só falo isso porque às vezes você já pode ser servidor, conhecer seu pai ser servidor, sua mãe, e aí você, mas eu nunca vi. Mas é porque na prática é diferente. Mas o servidor público era para passar por exames pelo menos anualmente. Todo ano era para fazer exames ali. E aí, nesses exames, que seria feito aí periodicamente, né? Seria determinado o período, 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, ou anualmente. Poderia ser que nesse exame de rotina, que seria feito pelo próprio órgão, ele visualizasse, opa, peraí, você está doente. Não, peraí, você está passando por um problema aqui, você vai ter que tirar uma licença para cuidar desse problema aqui. Então, essa seria a possibilidade da concessão da licença de tratamento de saúde de ofício. Quando nesse exame pericial que a administração estaria ali realizando, ela verificasse que o servidor precisava de alguma licença, beleza? Aconteceu um dia, acho que eu fui assumir um cargo, não sei, ou foi mesmo exame de rotina, que aí o cara pegou meu exame e disse, olha, você está com colesterol alto, viu? Cuidado. Aí eu disse, não, mas isso aí tem algum problema? Ele disse, não, aqui tá tudo ok com seus exames, mas estou lhe avisando. Então, tipo assim, um exemplo disso daí. Vai que Deus me livre fosse alguma coisa mais séria. A administração pública poderia licenciar de ofício para dizer, vá cuidar disso daqui. Você tem que cuidar disso. No restante, a licença ela é concedida a pedido, né? O servidor pede quando ele vai tratar algum problema de saúde, e ela é remunerada, porque é estabelecido aqui, ó, sem prejuízo da remuneração. Então, ele não tem prejuízo da remuneração, significa que essa licença ela é remunerada. A inspeção médica, que é um detalhe bem interessante. Por quê? Porque ele foi dito que é necessário, né, que tenha uma perícia médica aí, só que essa inspeção médica, ela pode ser feita na residência do servidor. O servidor está doente em casa e não consegue ir até o órgão fazer lá a inspeção médica, ou até mesmo no hospital, no estabelecimento hospitalar, onde ele se encontra internado. E ainda é possível que eu tenha aí um atestado médico também de um médico particular do servidor, que é o que acontece muitas vezes. É o que diz aqui o parágrafo 2º. Inexistindo um médico no órgão ou entidade, no local onde se encontra ou tem exercício em caráter permanente do servidor, não se configurando os postos previstos no artigo 230, será aceito o atestado passado por médico particular.
Ele fala assim, médico particular, não necessariamente a pessoa tem que ter um médico particular, como esse povo rico, né? Deixa eu chamar meu médico. Aí liga para aparece nas novelas, nos filmes, né? Liga aí pro meu médico. Aí o médico aparece lá. A gente não, a gente vai no hospital, o primeiro que tiver lá atender a gente, né? Pronto, quem tem plano de saúde vai para o hospital, quem não vai para o SUS é o primeiro que tiver lá, meu filho. Tiver de plantão, atende, beleza, pronto. E esse atestado também pode ser feito assim, pode ser feito por esse médico, né? Médico particular aqui é um médico que não é da administração pública. E o correto é que a inspeção médica do servidor seja feita pelo médico do órgão. Mas às vezes nem todo órgão tem o médico ali disponível. Então vai ser feito e aceito esse atestado passado por médico particular. Um detalhe bem interessante aqui. A licença que exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses, a contar do primeiro dia de afastamento, será concedida mediante avaliação por junta médica oficial. Qual é a diferença aqui, professor? Primeiro que o prazo é muito grande, né? O ano tem 365 dias, a pessoa vai tirar uma licença por mais de 120 dias. Então, vai passar aí quase metade do ano, pode passar mais da metade do ano de licença. Então, ela vai ser avaliada por uma junta médica. Qual é a diferença? A diferença é que aqui ele fala o médico, né? O médico é uma pessoa. Já a junta médica é mais de uma pessoa. É duas, três, quatro pessoas médicos ali, né, que vão avaliar. Então, posso ter um psiquiatra, posso ter um cardiologista, posso ter um oftalmologista que vai avaliar, vai ser uma junta médica que vai conceder aquilo ali. Porque eles também têm que analisar se ali não é causa, por exemplo, de uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, e assim por diante. E ver também se não é uma situação de fraude, né? Às vezes pode ser o servidor querendo fraudar ali, tirar, inventar, né? Pode acontecer, inventar essa licença. Então, por isso, pela quantidade de tempo, essa licença aí que vai exceder 120 dias no período de 12 meses, ela vai ser avaliada por uma junta médica. A licença de tratamento de saúde inferior a 15 dias dentro de um ano poderá ser dispensada de perícia oficial na forma definida em regulamento. Aqui é o seguinte, ele falou, ó, se for mais de 120 dias durante 12 meses, vai ter que passar por uma junta médica, por conta da seriedade, né? Já aqui é o contrário, por conta da simplicidade, eu já dispenso. Então, assim, o servidor tirou uma licença de 3 dias, 5 dias, um atestado, né? Às vezes de 5 dias. Quantos servidores na administração pública não apresentam em atestado de 2 dias, 3 dias? Aí imagina se eu tivesse que avaliar tudo isso daí, todos esses atestados. Seria um prejuízo muito grande. Ah, professor, pode ter fraude? Pode, mas é aquela questão de ponderar. O gasto que seria para analisar de um por um cada atestado desse, talvez seria um gasto maior do que um ou dois que passam ali sendo fraude. Então é por isso que a lei estabeleceu isso. Se a licença de tratamento de saúde for inferior a 15 dias dentro de um ano, aí pode ser dispensado a perícia oficial. E cuidado que ele falou poderá. Ele disse também que seria, se existir uma suspeita de fraude, alguma coisa, será feita a perícia, mas ele falou poderá ser dispensada a perícia oficial na forma definida em regulamento. Então, cuidado com esses prazos aí, porque se for mais de 120 dias, um período de 12 meses, é junta médica oficial. Se for um período inferior a 15 dias dentro de um ano, eu posso dispensar a perícia oficial. Aqui um detalhe interessante é que o atestado e o laudo médico não vão se referir ao nome ou natureza da doença. Eu não vou colocar o nome ali, a natureza da doença no atestado, no laudo médico, não. Salvo a exceção é se for uma lesão produzida por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no artigo 136, parágrafo 1º. É bom você dar uma lida lá, mas não precisa decorar todas elas. São doenças graves, né, contagiosas, incuráveis. E aí, se for alguma dessas três situações, aí pode aparecer lá o nome, né, a natureza da doença. Se não for, a regra é que não pode. Não pode ter ali no atestado, no laudo da junta médica, o nome e natureza da doença. Aqui o que eu falei, ó, o artigo 206A, determinando que o servidor será submetido a exames médicos periódicos, nos termos e condições definidos em regulamento. Então, o correto seria o servidor estar sempre submetido aí nesse exame. Em um exame desse, ele poderia ser licenciado de ofício. Beleza. E aqui um detalhe interessante que se encaixa muito bem com esse artigo 206, porque o artigo 206A, ele determinou que o servidor vai ser submetido a exames médicos periódicos. E aí, lá na parte do regime disciplinar,
é determinado que vai ser punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusasse a ser submetido à inspeção médica, determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Então, aqui às vezes tem gente que tem medo de médico, né? Não quer ir para médico de jeito nenhum, corre com medo, não, fazer não vai. Então, se virar servidor público, vai ser obrigado, porque se for determinado, né, que ele tem que passar por uma inspeção médica e ele não vai, ele não quer, ele se recusa a ser submetido à inspeção médica, ele pode receber uma penalidade de suspensão de até 15 dias. E essa suspensão é não remunerada. Então, vamos supor, se ele receber uma suspensão de 15 dias naquele mês, então é 15 dias que ele não vai receber a remuneração dele. Então, quando ele receber, só vai receber, né, falar assim, eu estou falando aqui bem no popular, bem friamente, né? Não estou fazendo cálculos aqui, a gente tem que, às vezes, deixar bem claro isso, é só para que você entenda. Então, teoricamente, ele ia receber a metade, né? Porque passou 15 dias suspenso, trabalhou 15 dias, então só trabalhou metade do mês, então ele só vai receber metade da remuneração dele. Só que aqui tem um detalhe interessante, porque é o seguinte, o servidor, injustificadamente, ele não apresentou justificativa, ele se recusou a fazer uma inspeção médica. Beleza, ele pode ser suspenso por até 15 dias. Só que o seguinte, vamos supor que ele recebeu uma suspensão de 15 dias. E aí depois ele se arrependeu. Eita, rapaz, é muito. Eita, esse tanto de dias sem receber. E aí, quando foi no quinto dia de suspensão, ele disse: Não, 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 eu vou fazer. Bora. Tá aqui, pode colocar a injeção aqui, tire sangue e faça o exame. Pronto. É obrigado, professor, que ele agora cumpra o restante da suspensão, que ele foi suspenso por 15 dias, mas no quinto dia ele fez o exame. Não, não é. A partir do momento que ele faz o exame, cessa os efeitos da penalidade. Fica o que já foi, né? Os 5 dias ali que ele ficou sem fazer, ele vai ter aquela punição. Mas se ele fez o exame ali, cessa, acabou, não precisa mais ele cumprir o restante, não. É o que diz a parte final, ó. Cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Então, muito cuidado, isso aqui também é cobrado demais em prova. Agora vamos tratar dessa licença. Estou seguindo aqui uma linha de raciocínio, né? Não estou seguindo a linha lá da própria lei, mas uma linha de raciocínio para ficar mais fácil de você compreender. Falamos primeiro da licença para tratar de saúde do servidor. Agora vamos falar da licença por motivo de doença em pessoa da família. E essa licença a administração pública não gosta dela. Você vai já saber o porquê. Primeiro, ó, ela está no rol que suspende o estágio probatório. Então, primeiro motivo que a administração pública não gosta. E você vai já conhecer os outros motivos por que eu estou falando isso, porque a administração pública não gosta dessa licença. Então, o artigo 83, ele determina que poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasto, enteado ou dependente que vive às suas expensas e conste do seu assentamento funcional mediante comprovação por perícia médica oficial. Segundo ponto, que a administração, por exemplo, não gosta dessa licença. Ela só vai ser deferida, essa licença somente será deferida, se a assistência direta do servidor for indispensável. Então, tipo assim, a pessoa já está com um familiar doente, aí vai pedir uma licença, ainda tem que provar para a administração pública que a assistência direta daquela pessoa é indispensável. Como assim, professor? Não estou entendendo. Que, por exemplo, não tem um irmão, não tem um filho, não tem outra pessoa, né, que possa prestar aquela assistência, que tem que ser o servidor, tem que ser ele que tem que estar lá. Então, já tem que provar isso daí. E também tem que provar que aquela assistência não pode ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Por quê? Aqui é a situação, por exemplo, que às vezes a pessoa está internada no hospital e não tem como ficar com acompanhante. Aí só tem horário de visita ali, às vezes 1 hora por dia. Então a administração pode chegar e dizer: Não, meu filho, não vou liberar você, não. Você faz o seguinte: quando for no horário de visita, você vai lá, eu lhe libero, você vai, faz a visita e volta. Aí depois você compensa esse horário. Compensa como assim, professor? Não saiu 1 hora, trabalha 1 hora a mais. Olha aí, tá vendo? Então, segundo ponto, que a administração não gosta, ela só vai ser deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário.
Agora aqui o terceiro ponto que a administração não gosta dessa licença. A licença que trata do CAPS, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses, nas seguintes condições: por até 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor. Então, durante 12 meses, se o servidor tirar essa licença por até 60 dias, ela vai ser remunerada. E cuidado quando ele fala aqui, ó, 60 dias consecutivos ou não. O que é que significa isso? Que pode ser que a pessoa tire 60 dias logo direto, pá, pronto. Ou, vamos supor, um filho adoeceu, ela tirou 20 dias remunerados. Outro filho adoeceu, ela tirou mais 20 dias dessa licença, remunerado. A esposa, o esposo adoeceu, ela tirou mais 20 dias. Opa, 20 do primeiro filho, 20 do segundo, e agora 20 do cônjuge, dá 60. Então, ainda é remunerado. Aí vamos supor, opa, um outro filho adoeceu. Aí agora a administração diz, ó, vem cá. Você, durante 12 meses, já tirou 60 dias dessa licença aqui de forma remunerada. Agora eu posso lhe conceder até mais 90, só que é sem remuneração. Então, durante 12 meses, né, já foi até pergunta de prova, o máximo que o servidor pode tirar dessa licença é 150 dias, sendo 60 de forma remunerada e 90 sem remuneração, não recebe nada, beleza? Então, o que é estabelecido aqui, ó, a cada período de 12 meses, porque depois de 12 meses zero, aí pode continuar, aí começa a contar de novo, né? Até 60 remunerado, até 90 sem remuneração, 12 meses zerou e assim por diante. Então, por até 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor, e por até 90 dias consecutivos ou não, sem remuneração. Tranquilo? Vamos falar agora da licença por acidente em serviço. O artigo 211 determina que será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Logicamente, essa licença ela é remunerada, né? E a diferença, por exemplo, que essa licença para tratar de saúde é um problema de saúde que a pessoa teve normalmente, né? Um problema aí que não está relacionado muitas vezes com a profissão. Já o acidente de serviço, essa licença específica, foi algum acidente que ocorreu ali com o servidor durante a execução do trabalho dele. É o que diz o artigo 212. Configura acidente em serviço, dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relacione imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo. Aqui ele vai trazer, que é também muito cobrado aí na parte trabalhista, a equiparação. Equipara-se ao acidente ao serviço. O dano sofrido em decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. Então, o servidor está ali passando, aí tem umas pessoas que começaram a brigar, um jogou uma cadeira e pegou nele. Então, isso foi uma agressão que ele sofreu, não foi provocada por ele, e ele estava no exercício do cargo. Então, isso aí se equipara a um acidente de serviço. Se a cadeira pegou nele, ele precisa fazer um tratamento ali, essa licença vai ser a licença para acidente em serviço. Esse outro ponto aqui muito importante é que para seu acidente em serviço, o dano sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. E olha um detalhe aqui, pode ser até um acidente de trânsito. A pessoa caiu de moto, bateu o carro, mas ela estava no percurso residência para o trabalho, trabalho para casa, e isso daí equipara-se ao acidente em serviço. Beleza? Então, cuidado com esse ponto. Esse artigo 213, ele vai trazer uma diferença. Por quê? Porque, como eu falei aqui, ó, o servidor tirou licença para tratar da saúde dele. Se ele tiver plano de saúde, vai usar o plano de saúde dele, se não tiver, vai usar o SUS. Mas, tipo, a administração não está muito preocupada com ele, não. Tipo, você se vira. Se você tem plano de saúde, tudo bem, vai lá. Se você não tem, utilize o SUS e pronto. Já quando é acidente em serviço, a administração pública fica com a obrigaçãozinha. Por quê? Porque o artigo 213 diz: o servidor acidentado em serviço que necessite tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada à conta dos recursos públicos. E esse tratamento constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados à instituição pública. Então, o servidor sofreu um acidente em serviço. Ele tem que fazer uma cirurgia que a cirurgia não é feita pelo SUS, só é feita no hospital privado. Nesse caso, ele vai fazer a cirurgia, quem vai pagar é o Estado. Essa cirurgia vai ser paga com recursos públicos.
E aqui o artigo 214, ele determina essa questão da prova do acidente. Como assim? É muito importante, como eu já mostrei para vocês, saber qual é a licença que o servidor vai tirar, se é para tratar de saúde, um problema normal que ele teve, ou se foi um acidente em serviço. Então, por conta disso, eu tenho que provar que aquilo é um acidente em serviço. É por isso que o artigo 214, ele diz, a prova do acidente será feita no prazo de 10 dias. E pode ser prorrogado, lógico, esses 10 dias, porque pode ser que o servidor esteja internado, pode ser que aconteça algum problema, e aí eu posso prorrogar. Por quanto tempo, professor? Não foi dito. Ele falou prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Vai depender se ele está internado. Vou esperar ele acabar a internação dele ali para fazer a prova do acidente em serviço. Mas a regra é que essa prova será feita no prazo de 10 dias. Agora um quadrozinho bem especial aqui para vocês sobre a licença gestante, adoção, paternidade e destacar algumas regras interessantes aqui. Então, na Lei 8.112, ela ainda estabelece esses prazos aqui para aqui é remunerado, logicamente, já dizendo, né? Essas licenças aqui são remuneradas, mas a licença gestante, por exemplo, 120 dias. Eu digo isso daqui porque outros estatutos já atualizaram para 180, mas a Lei 8.112 ainda tem 120 dias como a licença gestante. Natimorto ou aborto, 30 dias. O que é isso daqui, professor? Natimorto ou aborto? O natimorto é aquele, por exemplo, que nasceu sem vida. A mulher teve o parto, mas a criança não teve vida, é chamado de natimorto. E o aborto aqui, logicamente, é o aborto legalizado, o aborto legal. Nesses casos, a mulher vai ter 30 dias aqui, questão psicológica, né, para se adaptar até que possa retornar ao serviço. Já explicando aqui a paternidade, porque a adoção eu vou gastar um tempinho a mais. Licença paternidade, 5 dias. Então, o servidor terá direito aí à licença paternidade por 5 dias. Existe um decreto federal que permite a prorrogação por mais 15, fechando um total de 20 dias. Mas é um decreto e só pode cair na prova se tiver estabelecido no edital. Na Lei 8.112 ainda está 5 dias como licença paternidade. Licença adoção, aqui ele estabelece o seguinte: se a criança tiver até 1 ano de idade, essa licença vai ser por 90 dias. Se a criança tiver mais de 1 ano de idade, aí vai ser por 30 dias. Isso aqui é o que está na lei. Só que o STF, ele já considerou isso aqui inconstitucional. Ele disse o seguinte: filho é filho. O filho biológico, o filho adotivo são filhos, não pode ter diferença quanto a isso. E eu não posso ter diferença também quanto à licença. Então, ele disse, a licença, a adoção tem que ter o mesmo prazo da licença gestante. Então, se é 120 dias para a licença gestante, a adotante também é 120 dias. E o STF não disse mais. E não pode existir diferença pela idade da criança. Então, a lei aqui acabou trazendo dois problemas, né? O primeiro problema, a licença adotante é diferente da licença gestante e tem diferença pela idade da criança. Professor, mas isso daí pode ser cobrado em prova? Olha, estudar legislação é um ponto muito interessante do estudo para concurso, porque você tem que ter estratégia, tem que ter técnicas para responder a questão na hora da prova, porque isso daqui está na lei. Se você abra a lei 8.112 aí, você vai encontrar isso aqui. Você não vai encontrar a decisão do STF. E aí pode ser que uma banca queira cobrar isso daqui. Coloque da forma como está aqui, da forma como está na lei. E aí a banca considera como correto. Ah, professor, posso anular? Pode tentar. A banca pode aceitar por conta da decisão do STF, mas tem banca que não aceita. Tem banca que mantém o item ali como correto, que ele está na lei. A lei está daquele jeito. Então tem que tomar cuidado. Essa questão da jurisprudência, você guarda ali na manga, é uma cartazinha na manga que você vai ter. Se a banca cobrar, você, puf, opa, eu estou sabendo disso daqui. Beleza? Então, atenção para esses prazos aí. Alguns detalhes ainda sobre essa questão da licença gestante. Ela pode ter início no primeiro dia do nono mês de gestação. Então, começou ali o nono mês, né? São 9 meses do parto. No primeiro dia do nono mês, se a mulher quiser, ela já pode tirar essa licença. E ainda pode ser antecipado por prescrição médica. Se o médico disser, não, vou antecipar a licença, ela tem que ficar em casa em repouso. Ou, como acontece, né?
Aqui, como ele fala aqui, ó, no caso do nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto, que é o que acontece muitas vezes. Aí a pessoa começa ali as contrações, ela está trabalhando. E aí ela, no trabalho ela sai, então ali vai ter início a partir do parto. Mas se ela quiser, não, eu já quero ficar em casa esperando o momento certo. No primeiro dia do nono mês de gestação, então vamos supor, em setembro ela está com 8 meses. Quando for em outubro, ela vai fazer 9 meses de gestação. Então, no primeiro dia de outubro, se ela quiser, ela já tira essa licença. E ela fica aguardando o parto em casa e pronto. Ou pode ser feita antecipação por prescrição médica. Se não, a licença vai ter início a partir do parto. Beleza, vamos falar dessa licença aqui. Licença para o serviço militar, porque ela é bem tranquila, sim. Por quê? Professor, essa licença é remunerada? Quem vai dizer é isso aqui, ó. Quem vai dizer é a legislação específica. Professor, qual o prazo dessa licença? Quem vai dizer é a legislação específica. É a legislação militar que vai dizer. Então, assim, na Lei 8.112 não foi estabelecido nada sobre a questão de prazo, de se é remunerado ou não. Só fala o seguinte: ao servidor convocado para o serviço militar, será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica. E agora o que vem depois ali é muito importante cobrar de mais em prova, que torna essa parte aqui a coisa mais sem futuro do mundo. Por quê? Olha o que ele diz: concluído o serviço militar. Então, aqui, não, esse prazo que vai vir agora de 30 dias não é o prazo da licença, não. A licença já passou, o cara foi para a guerra aqui, por exemplo. Aí, concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias, mas olha, sem remuneração para reassumir o serviço. Olha a coisa sem futuro. O cara chegou da guerra, né? Chegou lá da guerra e a administração vai lá. Ou como é que você tá? Paz, muito problema, bomba por cima de bomba, tiroteio, mas graças a Deus ganhamos a guerra. E estamos aqui, pronto, graças a Deus. A administração, ô, porra boa, Maria, ainda bem que você voltou. Vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar 30 dias para você voltar a trabalhar. Ao servidor, ô, administração, que bom, estou precisando, estou muito cansado, muita coisa. A administração diz, tudo bem, mas é sem remuneração. Aí o servidor, oxente, eu pensei que bomba era só lá na guerra, mas eu tô vendo que eu cheguei aqui, eu já tenho uma bomba também com esse negócio. Não, administração, não tem. Eu tô, Maria, tô zero, zero, tô aqui pronto. Quando for amanhã, eu volto pro serviço. Por quê? Porque olha a coisa sem futuro, né? Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício. Quando eu estudava para concurso, eu ficava, meu Deus, que negócio sem futuro, né? Então, é dessa forma que funciona essa licença. Nós vamos finalizar esse primeiro bloco nessa parte aqui. No próximo bloco ainda tem muitas licenças aí para serem estudadas, beleza? Então, aguardo vocês no próximo bloco para estudar essas outras licenças, finalizar, resolver algumas questões e mostrar como o assunto é cobrado em prova, beleza? Então, rapidinho, toma só um cafezinho e já passa aí para o próximo bloco. Valeu!